Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas 2018. Nessa aula vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, acompanha comigo a leitura. A questão diz o seguinte: no que se refere à segurança da informação, julgue o seguinte item. Sniffers são programas aparentemente inofensivos, cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. A técnica em questão permite, por exemplo, que um sniffer seja anexado a um jogo que, por sua vez, ao ser instalado em um computador, coletará informações bancárias do usuário. E aí a pergunta que vem é se está certo ou errado. Bem, pessoal, para responder essa questão nós vamos ter que conhecer o termo sniffer e também sniffing. Acompanha comigo. Existe uma técnica que nós conhecemos, muito conhecida em relação à segurança da informação, que é a técnica do sniffing, ou interceptação de tráfego. E essa técnica é utilizada para inspecionar os dados trafegados em redes de computadores por meio de uso de programas específicos chamados de sniffers. Então é uma ideia de um farejador. Nós podemos imaginar que um sniffing ou um sniffer, que é o programa em si, é um farejador, como se fosse um cão farejador tentando inspecionar o tráfego de dados em uma rede, e quando ele percebe que há algo interessante, ele captura e envia para o mal intencionado, como, por exemplo, algumas informações de identificação pessoal importantes, né? Então imagina que eu tenho uma determinada rede, lá tem um tráfego nessa rede, e um sniffer, através da técnica do sniffing, é um programa que vai então conseguir capturar algumas informações, realizar a interceptação de algum tráfego na rede, principalmente tráfego não criptografado. Porque se um sniffing interceptar um tráfego e esse tráfego de dados estiver criptografado, bem, aí garantiu mesmo assim o sigilo, a confidencialidade, mesmo que o sniffer tenha capturado. Agora, o sniffing vai interceptar tráfego de dados, como, por exemplo, os nomes de usuário, senha, dados pessoais, principalmente que não estão criptografados, porque aí ele consegue capturar e o atacante que fez uso desse sniffer vai entender esses dados de uso pessoal que estão lá trafegando nessa rede, né? Ele pode ser usado de forma maliciosa, isto é, mal intencionada, por atacantes para capturar informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito, o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem criptografia. Então ele consegue capturar dados justamente porque ele vai interceptar tráfego e vai pegar informações pessoais que não estão criptografadas. Por isso é muito importante criptografar os dados, porque aí mesmo que o sniffer consiga, vamos dizer, capturar esse tráfego, ele não vai entender nada. Então é importante manter os dados criptografados para evitar principalmente dados sigilosos, confidenciais ou de informações pessoais. Mas é possível também usar a técnica do sniffing, da interceptação do tráfego desse farejador que é o sniffer, de forma legítima, como por exemplo por administradores das redes, justamente para detectar problemas, analisar o desempenho e também monitorar atividades maliciosas relativas aos computadores ou redes por ele administrados. Quer dizer que a técnica do sniffing também é usada de forma legítima pelo administrador da rede para conseguir interceptar algum tráfego, muitas vezes malicioso, que está ocorrendo, ou mal intencionado, que está ocorrendo naquela rede. Ok? Voltando para a questão agora, quando ele diz sniffers são programas aparentemente inofensivos, isso já está errado. Sniffer é um programa que não é aparentemente inofensivo. Bem pelo contrário, ele é um farejador que pode causar grandes problemas em relação à interceptação de dados pessoais desses usuários, né? E ele ainda botou aqui cuja principal técnica é utilizar cuja principal característica é utilizar a técnica de mascaramento. Não, o sniffer não tem como sua principal característica usar a técnica de mascaramento, e sim a principal característica do sniffer é ser um farejador. Quer dizer, um interceptador de tráfego para conseguir pegar tráfego que não está criptografado, principalmente relacionado a informações pessoais, inclusive nome de usuário e senha, e tudo bem. Mas qual é o tipo de programa, já que não é o sniffer, portanto essa questão já está errada, qual é o tipo de programa que a sua principal característica é utilizar a técnica do mascaramento? Aí é um outro programa que nós chamamos de spoofing, ou o IP spoofing, ou o e-mail spoofing. Esses sim são recursos e técnicas que usam o mascaramento, escondendo, por exemplo, num endereço de IP falso, a ideia de que aquele é o IP verdadeiro, é mascarar, por exemplo, um IP, isso é o IP spoofing. Tem o e-mail spoofing, que tenta mascarar um endereço de e-mail.
Então, quando ele diz assim, sniffers são programas aparentemente inofensivos, não, errado, não são aparentemente inofensivos, eles são inofensivos. São ofensivos, diríamos assim, não inofensivos. Cuja principal característica é utilizar a técnica do mascaramento? Não. A principal característica do sniffer é interceptação de tráfego. Aqueles que têm como principal características a técnica do mascaramento são os spoofing, como o e-mail spoofing e o IP spoofing. Por isso, de fato, errado essa questão. Ok, pessoal? Interessante porque aí conhecemos mais uma técnica em relação à segurança da informação do sniffer. Agora tu já sabe que ele é interceptador de tráfego, é um farejador que tenta interceptar tráfego para buscar informações, principalmente que não estão criptografadas como dados pessoais naquela rede. É isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho ali para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.